E aí, tudo bem? Deixa eu te perguntar um negócio. Tá vendo isso aqui? A gente vai falar sobre isso hoje. Você se diz perfeccionista? Você acha que isso é uma qualidade? Essa obsessão com um resultado excepcional? E se eu te falar que essa gana por perfeccionismo é parte fundamental das angústias e das doenças psíquicas e sociais que a gente está vivendo hoje em dia? Parte do processo que a prática contemplativa, a prática da meditação nos leva a perceber é que esse desespero pela qualidade dos resultados daquilo que a gente faz é uma grande e absurda bobagem. Mas não é simples dizer isso, é um caminho. Como tudo que a gente discute na Revolução de Si, o que eu vou discutir com você aqui hoje, precisa que a gente repouse e pense e desenvolva com cuidado para não achar que, por um lado, eu estou sendo contra qualquer excelência do resultado de nossas práticas, ou que, por outro lado, a gente tenha que ser violentos com nossa própria constituição emocional, nossa própria constituição física ou psíquica em busca de resultado de desempenho. Para isso a gente vai ler o Bill, né? Falo bastante dele. Eu lembro, inclusive, foi mais ou menos em 2017, quando um aluno aqui do Instituto me trouxe essa edição mesmo da Sociedade do Cansaço, falou, acho que você ia gostar de ler isso aqui. E desde então, o Byung-Chul Han se tornou para mim um dos pensadores contemporâneos mais relevantes para pensarmos nosso tempo. Assim, claro que a ponte que ele faz com a filosofia tradicional e as práticas meditativas, sendo ele mesmo um praticante de meditação, me é muito chamativa, mas eu acho que ele analisa com uma clareza, assim, uma lucidez que são necessários para a gente. E o fato dele escrever, como um oriental vivendo na Alemanha, ele escrever livros minúsculos, né, de tamanhos monumentais, de mensagens monumentais, é interessante ainda mais nessa sociedade que lê pouco e interpreta pouco a realidade. Então, antes da gente começar a nossa discussão, a gente vai ler um trecho da Sociedade do Cansaço, falando de sociedade do desempenho, e se você sentir alguma indigestão enquanto você ouve isso, não é sem razão. Nós vamos discutir a ideia de perfeccionismo por detrás das nossas neuroses e das nossas obsessões contemporâneas com o sucesso. E aí, tudo bem? Antes da gente começar com a leitura, não se esqueça de deixar o seu joinha, seu comentário no comentário de alguém para fomentar a nossa sangue online. Pega esse link e manda para seus amigos. Olha o tanto de botão que tem aí no seu celular e no seu computador para você indicar esse vídeo. Então compartilha no teu Instagram, no teu YouTube, no teu Facebook, no teu qualquer coisa, no teu TikTok. Indica esse canal para seus amigos. Por favor, traga mais gente para se inscrever, para assinar e tudo mais. Se a Revolução de Si faz sentido para você, venha aprender conosco, ensinar também. Vamos compartilhar conhecimentos aqui. E não se esqueça, também tem o nosso clube de canais, nosso clube de membros, aliás. Você quer ser um sadaquinha e participar e conhecer conteúdos mais profundos, a análise dos ensinamentos dos mestres e ajudar a manter esse canal, dá uma olhada para se tornar um membro. Vamos ao Byung-Chul Han. Ele diz assim: a sociedade disciplinar de Foucault, se você não sabe quem é o Foucault, foi um dos filósofos importantes do século XX que analisou esse nosso mundo do controle capitalista como um mundo disciplinar baseado numa mesma estrutura. Então, presídios, escolas, asilos, quartéis e fábricas, todos eles são caixas fechadas onde você entra para desempenhar o seu papel de forma funcional, obrigatória, orgânica, todo mundo ali fazendo parte de um coletivo. Em seu lugar, desse mundo da sociedade disciplinar, há muito tempo entrou uma outra sociedade, a saber, uma sociedade de academias fitness, prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers, laboratórios de genética. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmos. Nesse sentido, aqueles muros das instituições disciplinares que delimitam os espaços entre o normal e o anormal se tornaram arcaicos. A analítica do poder de Foucault não pode mais descrever as modificações psíquicas e topológicas que se realizaram com as mudanças da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. Também, aquele conceito de sociedade de controle não dá mais conta de explicar aquela mudança. Ela contém sempre muita negatividade. Eu já chego lá. A mudança de paradigma da sociedade disciplinar para a do desempenho aponta para uma continuidade de um nível. Já
habita naturalmente no inconsciente social o desejo de maximizar a produção. Aqui que a gente vai falar de perfeccionismo, tá? A partir de determinado ponto da produtividade, a técnica disciplinar ou o esquema negativo da proibição se choca rapidamente com seus limites. Para elevar a produtividade, o paradigma da disciplina é substituído pelo paradigma do desempenho, ou pelo esquema positivo do poder, pois a partir de um determinado nível de produtividade, a negatividade da proibição tem um efeito de bloqueio, impedindo um maior crescimento. A positividade do poder é bem mais eficiente do que a negatividade do dever. Assim, o inconsciente social do dever troca o registro para o registro do poder. O sujeito do desempenho é mais rápido e mais produtivo que o sujeito da obediência. O poder também, porém, não cancela o dever. O sujeito do dever continua disciplinado. Ele tem atrás de si o estágio disciplinar. Ele eleva o nível da produtividade que é intencionado através da técnica disciplinar, o imperativo do dever. Mas a relação à elevação da produtividade não há qualquer ruptura, apenas continuidade. Então aí ele diz assim, a carreira da depressão começa, um outro autor, né, Wilhelm Ehrenberg, que ele cita aqui, diz assim, a carreira da depressão começa no instante em que o modelo disciplinar do controle comportamental, que autoritária e proibitivamente estabeleceu seu papel nas classes sociais aos dois gêneros, foi abolido em favor de uma norma que incita cada um à sua iniciativa pessoal, em que cada um se comporta e torna-se ele mesmo, O depressivo não está cheio no limite, mas está esgotado pelo esforço de ter de ser ele mesmo. Essa obsessão com a autenticidade. Então, o que ele coloca aqui é, o que causa, que ele chama, ele passa por alto também pela violência sistêmica inerente à sociedade do desempenho, que produz infartos psíquicos. O que causa a depressão do esgotamento não é o imperativo de poder apenas a si mesmo, mas a pressão do desempenho. Vista a partir daqui, a síndrome de burnout não expressa o si mesmo esgotado, mas antes a alma consumida. A depressão se expande ali onde os mandatos e as proibições da sociedade disciplinar dão lugar à responsabilidade própria e à iniciativa. O que torna doente, na realidade, não é o excesso de responsabilidade e iniciativa, mas o imperativo do desempenho como um novo mandato à sociedade pós-moderna do trabalho. Ai, Guilherme, o que é tudo isso? Achei confuso. Tá certo que você quer ter excelência nas coisas. Expressar excelência numa produção sua, pela beleza do ato em si, é arte. Quando o artista expressa numa música, numa pintura, num poema, ou você num relatório, num estudo, numa pesquisa, algo excelente pela excelência do trabalho, isso é arte. É dar sentido à nossa vida, é dar sentido ao nosso trabalho. Mas a gente está infectado pelo vírus da produtividade, pelo vírus do desempenho. A gente está infectado pelo vírus coachista do empreendedorismo. Todos nós, não importa se você é CLT ou não, estamos infectados com a ideia do self-made man, do cara que se resolve sozinho, que chega ao sucesso sozinho. Por mais iógico que você seja. Inclusive, os yogis foram também cooptados por esse discurso. Porque, sim, é postulado no yoga de que a gente faz o esforço e o resultado acontece. Mas ele não tem a ver com essa lógica da produtividade de que quanto mais sadhana, melhor. Funciona, Matheus, fazer 400 crias num único dia, de qualquer jeito? Não. O Yogiraj, o Giri Mahashaya vai dizer, olha, quando vocês fazem um zibilhão de práticas assim, algumas são kriyas yogas. Né? Então, quer dizer, você faz ali horas e horas e horas de prática para, em algum momento, algumas práticas serem proveitosas. Monja Coen falava isso, sabia que em 1 hora de zazen, quando você é iniciante, você faz 5 minutos de zazen. 1 hora ou meia hora, um negócio assim. Que de meia hora de zazen, vamos ser generosos para vocês não ficarem desanimados. Vamos supor que você faça meia hora de meditação, 10 minutos você gasta tentando achar uma postura confortável, 20 você gasta, 15 você gasta discutindo sobre a postura do outro, como é que o outro está meditando, como você está meditando. Então, assim, 25 minutos você gasta brigando com você e com quem está em volta, 5 minutos você faz zazen. Isso sendo generoso, eu acho que 1 hora, na verdade, a gente faz 5 minutos. Então, a lógica da meditação não é essa da quantidade, mas quem faz prática foi cooptado por isso.
Então vai atrás de novos cursos, novos professores, novas perspectivas, novas meditações. Nosso mestre mandou uma pessoa fazer peregrinação e ela perguntou pra ele: a gente só vai fazer cria na peregrinação? Nosso guru é um guru da Kriya Yoga, que tipo de pergunta é essa? O que mais você poderia fazer, Matheus? É absurdo, mas aí, de novo, eu não tô apontando pra pessoa dizendo, nossa, como você é ridículo. Eu tô dizendo, a gente tá infectado por esse vírus do desempenho, do fazer mais. E a ideia de perfeccionismo cabe muito bem aí. No século passado, para nos cooptar enquanto cidadãos funcionais dentro de uma sociedade, a gente, para se adequar, se imiscuir nessa sociedade, éramos disciplinados desde a infância, lá na escola, nessas caixas quadradas de concreto, a aprender como é que a sociedade funciona e como produzir bem. Isso não funciona, porque ele está mesmo dizendo ali, chega um momento em que a disciplina e a proibição chegam num zênite, você se esgota, você se revolta, mas agora você não precisa mais obrigar a pessoa, impor a pessoa. Você vê, no século XX existia a lei anti-vadiagem, sabe o que é isso? Não. É uma lei racista, que foi feita inclusive para dar conta de pegar pessoas ex-escravizadas e obrigá-las a se adequar nessa sociedade disciplinar. Então, se a pessoa era encontrada na rua não fazendo nada, o policial podia muito arbitrariamente dizer que ela estava vadiando e isso era contra a sociedade disciplinar. Imagina se todo mundo resolvesse não fazer nada. Imagina se todo mundo resolvesse descansar. Imagina se a sociedade inteira resolvesse viver das coisas que a natureza dá, viver daquilo que basta. Então, você tinha leis, veja que loucura, você tinha leis antes de você ser vagabundo. Mas por que eu disse que é arbitrário? Porque, é claro, né? Isso aí mirava pessoa pobre, preta, periférica. Vai ver se um rico fazendo nada, tipo Jorginho Guinle, lá passou a vida vadiando. Essa foi a vida dele, mas ele era herdeiro. Mas o que ele produziu? Nada. Torrou o dinheiro da família dele. Poderia ter usado ela pro bem. Então, mas é claro que uma lei dessa não vai pegar num cara desse. Ele mora no Copacabana Palace. Então essa era a lógica do século passado. Você tem que desempenhar um papel na sociedade. Mas isso chega num teto. E como é que a nossa sociedade de produção... E por favor, gente, eu não tô aqui sendo só anticapitalista, Guilherme então é comunista. Não seja raso, pelo amor de Deus. Eu tô falando de como isso te afeta no seu comportamento. Até porque, assim, todo yogi, desde o princípio, é um contraventor, um herege que quebra com as normas vigentes da sociedade. Não de uma maneira ostensiva, porque isso para um yogi é infantil, no sentido de o cara ir fazer igual na USP, né? Enfia cartaz em tudo quanto é lugar, impede as outras pessoas de terem aula. Não, ele age diferente, mesmo que seja internamente. Ele entende a loucura que é esse estabelecimento de regras não questionadas. E ele entende que a prática tem por finalidade última revelar a sua consciência natural. Então, tudo na sociedade capitalista e na sociedade comunista tem um para si, tem uma função. Tudo é feito ou pelo bem do coletivo, da sociedade, no caso do comunismo, ou para o bem do si mesmo, do ego, no caso do capitalismo. E o yogi vai olhar para essas duas coisas e dizer, gente, isso é absurdo. Desse jeito que está posto, isso é absolutamente absurdo. E qual é a resposta que eles dão? É transcendental, mas não é disso que eu quero falar com você agora. Mas é claro que a prática meditativa leva a uma saída bastante sofisticada e eficiente dessa loucura que a gente vive. A ponto do próprio Byung-Chul Han escrever Vita Contemplativa e a filosofia do Zen Budismo, porque ele mesmo é um praticante e entende esse lugar do esvaziamento. Você precisa se esvaziar desses discursos e desses condicionamentos para sair dessa doença da hiperprodução e do perfeccionismo. Então, beleza, a sociedade da disciplina não dá mais conta de controlar as pessoas. O que você vai fazer? Você vai enfiar no ethos, você vai inculcar no pensamento da sociedade que você só vai ter sucesso se você empreender. E pessoal empreendedorista, pessoal, calma, eu não estou dizendo que isso não tem alguma verdade. Eduardo, calma, respira. Se você não sabe o que é o Eduardo, olha aí nos comentários que ele sempre recomenda. E eu gosto das participações dele, mas lá atrás ele achava que eu era anti-empreendedorismo. Eu até era um pouco, viu, Edu? Porque eu estava tentando trazer o conhecimento dos mestres e eu pensava, como é que eu vou fazer isso sem prostituir esses conhecimentos? É difícil adequar-se ao zeitgeist, né, ao espírito do tempo. O que eu estou querendo dizer aqui, Eduardo, pessoal, é que nós fomos condicionados a acreditar nessa sociedade do desempenho que você, sendo patrão de si mesmo, seu sucesso só depende de você. A gente acredita em meritocracia, por exemplo. E não é que não haja mérito no seu esforço,
Mas é muita falácia achar que qualquer um, saído de qualquer lugar, pode chegar lá. Eu tenho altíssimas discussões com meu amigo, Rafa Oliver, que é um empreendedor, que saiu de um lugar muito... né? Eu falo isso pro Rafa, porque a história de vida dele é a história do empreendedor coach. Como que ele não vai acreditar? Porque funcionou para ele. Mas além dele ter uma energia vital, uma força de vontade, uma disciplina que são bem fora da média, assim, o Rafael é um cara que é invejável a disciplina que ele tem, e as pessoas têm muito a aprender isso com ele. Quem quer conhecer mais do Rafa tem esse episódio do Louca Sabedoria. Ele tem que entender também que ele é exceção à regra, assim, tipo, as pessoas certas incentivaram você para você chegar lá, para te encorajar, para você conseguir o sucesso. Não é assim para todo mundo, num mundo tão complexo de 7 bilhões de pessoas. Então, a gente tem essa ideia de que quanto mais eu fizer, melhor. E que se o resultado não foi aquele que... Aí agora sim, esquece toda a discussão política. Agora é uma discussão psíquica, do ponto de vista absolutamente iógico. Quando o resultado das coisas não acompanha a pretensão e a expectativa dos meus desejos, eu me frustro. E nessa sociedade que diz que o seu sucesso só depende de você, você se esgota por quê? Porque desejo é infinito. E a minha expectativa com o resultado excelente vai ser sempre maior. Você não tem mais a apreciação do que você faz. Quem lê a biografia, por exemplo, do Leonardo da Vinci ou do Michelangelo, vai dizer que eles eram pretensiosos, ególatras, egocêntricos. Mas ninguém pode tirar o fato de que os caras reconheciam o que eles estavam fazendo. O Michelangelo, quando terminou o Moisés, bateu no joelho dele e disse, parla, porque ele ficou embasbacado de como aquilo estava perfeito. A gente tem muita dificuldade de reconhecer o valor de algo que a gente faz. E é claro que você poderia dizer, mas o Michelangelo poderia ser um cara chatão e querer mudar algumas coisas. Você vê, o Davi, que é considerado uma das obras-primas dele. O próprio Leonardo da Vinci criticava, dizia, isso aí tá desproporcional. Se olhar, a mão dele tá maior do que a proporção de um homem normal, não sei o quê. Mas o Michelangelo expressou o que ele possuía de melhor ali e tornou aquilo uma obra imortal. Você vai dizer, Leonardo da Vinci criticava ele só por puro, como que é? Recalque. Pura inveja. Talvez. Eles diziam, o Da Vinci falava que escultura era pra gente com mão bruta. Você não sabe pintar e você fica fazendo esses negócios em mármore. Aí o Michelangelo falou, Léo, hold my beer. E pintou a Capela Sistina. Mas, veja, aquela época da Renascença, o superego da galera tava no talo, mas não era à toa, eles reconheciam o trabalho que eles faziam. Você, criança perfeccionista, acha chique se dizer perfeccionista, porque perto dos seus colegas de trabalho faz parecer que você está sempre ocupadíssimo com a ideia de tentar se superar. E, na verdade, o que você está fazendo é forçar os limites do impossível da sua consciência para que ela tente chegar no inalcançável. Você está esquecendo que, para expressar arte em qualquer coisa que você faz, para tornar cada coisa que você faz uma obra que vale a pena, seja a sua tabela no Excel ou seja uma escultura, você tem que esquecer da finalidade dela. Você não está fazendo aquilo para agradar seu chefe, nem pelo teu salário, nem pela tua fama, nem pela tua promoção. As coisas que você faz, se você quer obter contentamento delas, tem de ser pela satisfação de fazer o melhor possível. Guilherme, mas aí como é que eu vou ter prazer em fazer esse trabalho se me pagam tão mal? Sai desse trabalho. Nossa, mas e aí? Olha, você tem algumas alternativas rebeldes e outras alternativas conformadas. O quanto é que está realmente insuportável ficar onde você está versus o quanto você gosta de reclamar sobre o lugar em que você está. Quanto é que você se organizou em torno dos seus colegas para demandar o que lhe é justo? Quanto é que você avaliou se o seu trabalho realmente corresponde àquilo que você faz? Agora, lembre-se que essa coisa chique de se dizer perfeccionista é frágil, falsa e insustentável. Porque nenhum de nós pode fazer o perfeito o tempo todo. Falei do Michelangelo, encomendaram para ele, 200 estátuas lá para as catacumbas do Vaticano, dentre as quais o Moisés. Ele entregou acho que 15, 20, um negócio assim. Então, assim, nossa, eram perfeitas as obras, mas ele não entregou a quantidade que as pessoas esperavam que ele entregasse. Ele não era uma máquina, ele era o Michelangelo. Então, entenda assim, o perfeito é inimigo do possível. Perfeito é já pronto, já feito, não precisa fazer mais nada. Se você está esperando atingir perfeição no seu trabalho, então você está esperando morrer. Porque é só na morte que há essa inércia onde não há
na morte conceitual, tá? Não estou falando aqui dos conceitos espiritualistas e tal. Mas é só na morte orgânica das coisas é que elas não têm mais função transformadora e ativa. Só quando as coisas estão absolutamente envolvidas por tamas, só quando as coisas estão absolutamente paralisadas, que elas não têm mais a possibilidade de transformar, de aprimorar, de crescer, de criar. Então, se você está realmente empenhado no processo de autoconhecimento, entenda e abrace a qualidade do devir. O que é devir? Vir a ser. É esse processo da constante transformação e do espanto e maravilhamento com a eterna novidade. Cada dia é novo e eu não preciso ser perfeccionista, porque isso é o que me esgota, isso é o que me escraviza, isso é o que me expõe, isso é o que me faz mal. E se algum chefe, pessoa, amigo, familiar está exigindo de você perfeição, nossa, eu ia ser tão prolixo, agora eu ia dizer as favas com essa pessoa. Para não falar palavrão, mas assim, de verdade, acolhe com carinho as críticas, se elas têm as possibilidades de mostrar para você aquilo que você não tinha visto como falhas do seu trabalho, do seu desempenho, mas não acolhe isso no sentido de achar que uma crítica ao seu trabalho é uma crítica a você. Ainda que a pessoa esteja fazendo uma crítica a você, lembra que essa pessoa, não importa quanto tempo ela convive com você, ela não conhece a inteireza de quem você é. Portanto, ninguém tem direito de te qualificar enquanto sujeito, enquanto trabalhador, enquanto pessoa, enquanto filho, na inteireza de quem você é. Você é assim. Não. Esse é um comportamento, uma característica, que tanto você pode mudar, como também pode ser só ponto de vista daquela pessoa. Perfeccionismo é insegurança. Perfeccionismo é sinal de falta de autoconhecimento, de autoconfiança, falta de segurança e responsabilidade consigo. Se você está tentando expressar a perfeição para os outros, você está tentando conquistar o afeto desses outros. Pergunte-se se isso realmente vale a pena. Se você quiser aprender a olhar para dentro com essa profundidade e aprender a meditar com profundidade, vem estudar com a gente aqui no Instituto. Se você quiser conversar mais sobre o quanto é danoso esse processo de perfeccionismo que a gente usa hoje em dia, marca um horário para a gente fazer um atendimento e a gente conversa um pouco melhor. Eu tenho certeza que você vai perceber que dá para fazer muito mais sem se desgastar tanto, sem se maltratar tanto. Até mais.